sou Larissa Molina, tenho 27 anos. Eu sou a Viviane Monge, tenho 30 anos. Olha, eu sou jornalista, né? Minha formação é jornalismo. Só que quanto tempo eu fiquei buscando um caminho para eu ser autora? Foi por muito tempo. E aí, esse ano, eu decidi viver para isso. E aí, eu sou autora de livros e também trabalho como ghostwriter, que em português é escritor fantasma. Então, às vezes tem pessoas que querem escrever livros, mas não sabem escrever e contratam um escritor fantasma. Chama-se assim porque eu assino contrato de sigilo, não posso falar que eu sou quem escreveu a história. Já fiz projetos assim, só que agora, a partir desse ano, é só para isso que eu vou trabalhar. Então, como ghostwriter, como autora, como revisora e tudo que envolve esse universo da literatura. Eu sou fisioterapeuta, trabalho dentro da terapia intensiva aqui do Hospital Regional de Piracicaba. Comecei escrevendo como hobby, porque eu sempre gostei de ler, escrever, então eu escrevia mais para distração. E isso acabou se tornando também uma paixão e agora a gente está se dedicando profissionalmente a isso. Então, a partir do lançamento da Intocável, segundo trabalho como escritora. Se tornou um negócio. Sim. Então, a gente escreve desde muito cedo, né? Eu tinha 12 anos e ela 14 quando a gente começou a primeira história. Então, desde aquela época, as histórias vão borbulhando na mente da gente. E um dia, andando no shopping, a gente quis escrever uma história sobre um viúvo que fosse muito fiel à memória da esposa. E como que isso poderia, inclusive, dificultar o recomeço da história dele. E aí surgiu a história da Intocável. Na verdade, a Intocável é nosso segundo livro, porque quando a gente tinha 12 e 14, a gente começou escrevendo um livro de época, que é o Como Pétalas ao Vento. A gente disponibilizou por um tempo Como Pétalas ao Vento recentemente no Notepad, que é um aplicativo que permite você ler e escrever gratuitamente e você também conversar com os seus leitores, é muito interessante. E aí, a partir disso, a gente teve um feedback muito legal. E aí a gente decidiu, a gente já estava escrevendo Intocável, né, recentemente, e aí a gente decidiu investir mais como livro físico. Então a gente começou escrevendo Como Pétalas e esse é o segundo. Como eu comentei, a história de um viúvo, né? Só que o que vai acontecer? Ele vai ter a chance de um recomeço na vida dele ao encontrar uma estilista, que é sucessora da esposa dele dentro da empresa que é dele. Então é a história de um CEO, na verdade, né? E ela vai se apaixonar por ele. E ela vai lutar para conquistá-lo. E com muita ousadia, né? E a história é que ele está muito preso ao passado. E além disso, tem um grande segredo que vai ser descoberto, que está guardado do outro lado do mundo, em Marrocos, e que vai colocar em risco a felicidade desse casal. Nossa família sempre apoiou as nossas histórias, alguns parentes leram o nosso primeiro livro, sempre falaram pra gente seguir nisso e a gente acabou acreditando e indo, tentando conquistar esse sonho que agora é intocável. Então a gente sempre teve o apoio dos pais, o apoio do meu esposo, então a gente sempre foi muito incentivada a seguir esse caminho. Olha, eu acho que no mundo de hoje tá mais fácil do que antigamente. Por quê? Hoje a gente tem as redes sociais ao nosso favor. Então, hoje você pode escrever o livro para quem você quiser e colocá-lo na internet. E a partir dali você se tornar conhecido. E foi o que aconteceu com a gente. A gente colocou o nosso livro numa plataforma digital que chama Wattpad, gratuita, que a gente coloca gratuitamente o livro e quem quiser ler também lê gratuitamente. E como a gente se tornou conhecido ali, foi mais fácil conseguir encaixar o nosso livro numa editora para ser publicado. Então, ainda há barreiras, né, para essa profissão, mas hoje está mais fácil do que antigamente. Na verdade, o que a gente vê é que são públicos também muitas vezes diferentes. Quem às vezes gosta do livro físico não é o mesmo que vai buscar o livro em formato digital. O formato digital ele permite um acesso maior da pessoa, porque você tem livros mais baratos, vamos dizer assim, mais fácil esse acesso. Mas existem aqueles que ainda gostam daquele livro tradicional, daquele cheirinho de livro, de entrar na livraria, comprar o livro, tem todo aquele romance envolvido nisso. Então eu acho que são públicos diferentes, mas também o que a gente conversou.
as livrarias estão tentando se reinventar para chamar o público novamente para o livro físico, né, lá. Então elas teriam que se reinventar para chamar melhor esse pessoal que está indo para o livro digital. Acho que no nosso caso não. A gente não teve barreiras por ser mulher, até porque nós escrevemos romance e o nosso público-alvo são as mulheres, né? Então a gente escreve para a mulher, o que a mulher gosta de ler, o que a mulher sonha. Então isso facilitou bastante para a gente não encontrar nenhuma barreira por ser mulher. Sim. O que a gente vê hoje também é que, por incrível que pareça, tem muita gente que gosta do romance mesmo. Não aquele romance erótico. O erótico ele é bem procurado, muito, ele despontou muito. Mas o romance, que é aquele romance mais, vamos dizer assim, mais puro, ainda existe o público que gosta. Então por isso que a gente gosta de escrever histórias assim, não para esse lado, porque também tem esse público. Sim, nós gostamos de escrever sobre o amor verdadeiro. Nós acreditamos no amor verdadeiro, por isso escrevemos sobre ele. Quando eu decidi ser autora, a minha maior dificuldade foi ter pessoas ao meu redor próximas a mim que eu pudesse seguir. Não é como você olha um médico, a carreira de um médico, que você fala, eu sei aonde ele chegou, posso ter contato com ele, conversar e tirar minhas dúvidas. Não, como autora, não. Ao nosso redor somos nós duas e depois que a gente publicou o nosso livro, nós acabamos tendo contato com alguns autores nacionais, mas é muito difícil você ter esse contato com esse profissional. É meio surreal se você pensar, né? Você olha aquela capa do livro, você vê o nome do autor, você pode até pesquisar sobre a vida dele, você pode saber bastante coisa, mas ter um contato próximo é uma coisa muito distante. E isso é uma coisa que até com o autor nacional é difícil. A gente tem contato em rede social, mas conhecer pessoalmente é mais difícil. E geralmente também as pessoas pensam muito na história, no título, e às vezes esquece, né, de pensar sobre o autor, que existe alguém, um sonhador atrás de tudo. É um caminho árduo, certo? Então são 15 anos de espera que nós tivemos, porque desde quando a gente começou a escrever, se a gente for considerar, né, quando eu tinha 12 anos, foram 15 anos em busca de uma oportunidade. Mas como eu disse, as redes sociais abriram as portas, porque as redes sociais não eram as mesmas quando a gente tinha 12 anos e 14 anos. Então isso abriu portas e a gente participou de uma análise de original, que a editora abriu as portas, e deu certo com essa editora na primeira vez, mas a gente já teve experiências com outras também que não deram certo. Sim, e o Pétalas também, que a gente chegou a enviar, ele é um livro mais de época. Então, como ele é um romance mais de época, ele é um livro um pouco mais difícil de ser aceito do que o Intocável. O Intocável já é um romance atual. E aí deu certo da gente mandar o original e ele ser aprovado de primeira, né, lá, mas a gente tem um caminho aí. E também você tem que saber qual editora procurar, porque cada editora atua em um nicho, né? Ele tem, não adianta você mandar o livro de romance onde só publica histórias que são não ficção, né? Como biografias e afins. Então é você saber exatamente para onde encaixa o seu livro. A gente está revisando Como Pétalas, porque assim, como a gente começou escrevendo muito cedo, com 12, 14, a gente foi amadurecendo a forma de escrever e foi aprofundando essa história que a gente começou. Então, o que a gente pensou? A gente vai revisar esse livro e vai lançar provavelmente em formato de e-book pela Amazon, que daí a gente vai tentar conhecer esse outro público que gosta desse formato mais digital. Sim, mas a gente não para de escrever histórias. Ou é um conto, ou é outro. E eu mesmo estou revisando esse livro com ela e tenho meio engavetado que de vez em quando eu tiro, escrevo mais um pouquinho, engaveto de novo. Então a gente não para de escrever. Então, no começo, Como Pétalas, como a gente começou, a gente já falou, né? A gente começou bem cedo, a gente tinha um teclado que a gente dividia. Então a gente se juntava para escrever junto. E agora a gente já se organizou melhor, a gente divide por capítulo, Intocável foi feito assim. A gente se dividia por capítulo, seguia também um cronograma e a gente fazia um resumo do que tinha que conter naquele capítulo. E lógico, sempre se conversando para saber se a conclusão dela tinha sido aquela mesma, para eu dar continuidade. E depois existe toda uma editoração que é feita, que no caso a Larissa, melhor que eu, faz isso.
e para juntar tudo isso e formar a história com começo, meio e fim. Sim, na verdade a Intocável foi produzido de uma forma muito mais profissional, né? Então a estruturação de como que a gente dividiria para cada um escrever, e depois o que ela citou de editoração é alinhar para que fique na mesma linguagem. Por quê? Eu, por exemplo, tenho uma maneira de escrever e embora seja muito próxima da Vivian, há coisas diferentes. Por exemplo, ela é muito mais objetiva, eu sou muito mais romanceada. E há momentos que eu não posso ser romanceada. E há momentos em que ela não pode ser objetiva. Então aí a editoração final é você alinhar tudo isso de acordo com a necessidade. O nosso livro, ele fala sobre uma estilista e envolve o mundo da moda. Por incrível que pareça, eu cresci no mundo da moda, tá? Porque a minha mãe tem uma loja de tecidos e desde quando eu tinha meus 2 anos de idade, e eu trabalhei por um tempo também nessa loja. Então eu desenvolvi muito assim essa ideia do mundo da moda a partir dessa experiência também. Porém, sempre há uma pesquisa necessária a ser feita, porque a gente conhece em partes, mas não conhece tudo. Então, a ajuda do senhor Google. Você tem que pesquisar, tem que encontrar matérias a respeito disso, ter contato com entrevistas de pessoas que trabalham na área para que você consiga pegar um pouco desse mundo e colocar no seu livro. E sobre as cidades também é mais ou menos isso, Sim. né, Vi? Só que, por exemplo, no caso Marrocos, a gente nunca teve a oportunidade de ir, mas sempre teve curiosidade. Então, de novo, entra o processo de pesquisa, mas querendo mostrar a parte de cultura, comportamento, as iguarias, as músicas que são ouvidas, tudo nessa parte é parte de pesquisa, porque como a gente não teve como ir e não conheceu ninguém que foi, a gente teve que pesquisar também. Mas como é um mundo que a gente tinha curiosidade, é mais fácil ainda, né? Com esse livro, foi além do que a gente esperava. Por quê? No nosso lançamento, que aconteceu numa livraria daqui de Piracicaba, a gente recebeu 200 pessoas na noite de autógrafos e a gente não esperava por isso, de verdade, a gente não esperava. Era para ser, acho que 2 horas de sessão de autógrafos, eu sei que passou disso, a livraria precisava fechar e a gente estava com pessoas lá dentro ainda. Então, se for considerar isso, que a gente bateu o recorde de vendas de todas as sessões de autógrafos que teve naquela livraria naquele ano, que foi o ano passado, se for considerar isso, eu daria nota 11, porque a gente não esperava. Porém, a gente tem muitos sonhos e muitas coisas que a gente quer chegar ainda. Então, eu daria nota 7 para esse segundo sentido. Nossa, com certeza. Eu tenho. São 15 anos esperando por isso. A Intocável é justamente a certificação de que você batalhar por um sonho, você pode alcançar. E agora a gente tem que trabalhar mais pensando em outros livros, em se tornar mais conhecido. A Intocável chegar em mais lugares ainda, né, lá. Sim, tem muitas fronteiras que a gente quer passar ainda, Sim. né? Mas é uma grande conquista, porque a gente começou do nada, né? Começamos do zero. Do zero como uma brincadeira, na Sim. verdade. E a gente já sonhava em publicar o livro e naquela época cantava uma música, sempre gosto de falar isso, que é uma música que diz quem acredita sempre alcança. E eu cantava para ela e falava, a gente ainda vai entrar numa livraria, vai ver o nosso livro lá. Então, sempre que a gente tem oportunidade, que a gente passa na livraria que o nosso livro tá lá, a gente passa daquela espiadinha. Porque é orgulho, é um sentimento muito gostoso. Porque eu sou apaixonada pelas palavras. Então, isso pra mim não tem preço. Eu diria que é possível sim. E eu não gosto quando as pessoas falam que não é possível. De verdade. Porque eu quero que as pessoas acreditem diferente. É possível ser escritor. Porque eu sou escritora e estou me realizando profissionalmente. Eu diria para acreditar sempre, nunca desistir e cada vez mais também se aperfeiçoar nisso. Porque se você se aperfeiçoa, você escreve bem, você lê e você batalha nisso, você vai conseguir chegar lá com certeza. Desistir jamais. Desistir jamais. E é por isso que a gente está aqui. E esse é o recado. Não importa o tempo, porque a gente esperou muito tempo. Mas é acreditar. E sabe, mais do que isso, é ter fé.
Eu acredito que eu fui presenteada por Deus. Nós fomos presenteadas. Então a fé acima de tudo.